Eu preciso falar sobre o jogo de ontem entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo de 2026. Mas, diferente de muita gente, eu não quero falar sobre os erros da seleção brasileira e também não quero falar do Haaland, apesar dele merecer todos os elogios. Mas eu quero falar do goleiro da Noruega, o Nyland. Um goleiro de 35 anos que chegou a esta Copa depois de viver momentos difíceis na carreira. Durante a passagem pelo Sevilha, ele chegou a adiar uma cirurgia para continuar ajudando o clube. Mesmo assim, o clube dispensou ele. Vocês acreditam nisso? E foi justamente o goleiro que ontem defendeu um pênalti do Brasil, fez defesas impressionantes e se tornou um dos grandes protagonistas da classificação da Noruega. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Não foi apenas o goleiro, foi o time. A Noruega joga como um verdadeiro coletivo. E assistindo a partida me lembrei muito da seleção brasileira de 94, a seleção do Tetra. Não porque joga igual, mas porque transmite o mesmo espírito. Era uma seleção extremamente comprometida e cada jogador corria pelo outro. Claro que havia grandes nomes, como o Romário, o Bebeto, que decidiam jogos. Assim como hoje a Noruega tem Haaland e Odegaard, que desequilibra do meio para frente. E Haaland é um fenômeno. Um atacante que parece ter nascido para fazer gols. Um cara simples, sem arrogância e que entra em campo parecendo estar disputando uma pelada entre amigos. Dá uma impressão de que pensa apenas em fazer o seu trabalho, marcar os gols e ajudar o seu país. É impressionante a naturalidade com que ele decide as partidas. E quando o Brasil não foi diferente, parecia que o cara estava jogando só um rachinha mesmo. Mas o que realmente faz a seleção crescer não são apenas os seus craques. É um conjunto, é um time que acredita, que luta, que tem fome de vencer e de fazer história. Talento ganha jogos, mas equipe ganha campeonatos. E a Noruega está mostrando exatamente isso. Quem me conhece sabe que desde o início dessa Copa eu tenho percebido que ela seria a Copa dos times pequenos, aqueles que não têm tradição, não tem camisa pesada e não tem nenhuma estrela ainda no peito, mas tem muita vontade de vencer. Cabo Verde foi isso, República do Congo também mostrou isso. E a Noruega também está mostrando, apesar de ser, para mim, um time fantástico. E existe uma coincidência muito interessante aí nessa Copa. O Brasil conquistou um tetracampeonato em 1994, depois de 24 anos de jejum. A Noruega voltou a disputar o Mundial após 24 anos sem se classificar para o campeonato. Coincidência ou não, essa equipe demonstra organização, humildade, coragem e espírito coletivo que faz qualquer torcedor acreditar. Por isso, a partir de agora, meus amigos, eu vou torcer pelos Vikings, não apenas porque eliminaram o Brasil não, mas porque representam aquilo que o futebol tem de mais bonito. A força do coletivo, a superação e a certeza de que ninguém vence sozinho. E talvez essa seja a maior lição desta Copa. Não é sobre a camisa mais pesada, não é sobre quem tem mais estrelas no peito. É sobre quem entra em campo acreditando até o fim. Porque talento ganha jogos, mas equipe ganha campeonatos. Um forte abraço, valeu, fiquem com Deus.